E aí galera, estamos aqui para fazer mais um humilde vídeo, uma videoaula. Enfim, hoje eu vou falar sobre o confronto, o teorema do confronto, ou mais popularmente conhecido como teorema do sanduíche. Vou tentar ser breve, tá? Mas vou também fazer um exemplo aqui dele que eu acho clássico, muito bacana, muito bonito. E se vocês acharem que eu falo lento ou que eu explico lento, vocês basta mudar a configuração aí do vídeo no YouTube e botar para a velocidade rápida. Pronto, vamos lá. O teorema do confronto é o seguinte. Digamos que eu quero saber o limite quando x tende a zero de f de x. Mas eu não posso calcular o limite quando x tende a zero de f de x. E aí, o que é que eu faço? Bom, usando o teorema do confronto, eu vou usar outras duas funções, ou seja, g de x e h de x, para quando esse limite de x igual a zero em g de x for igual ao limite quando x tende a zero em h de x. Se os dois limites forem iguais, isso significa que f de x obrigatoriamente também vai ser naquele limite. Por exemplo, se fosse zero em g de x e zero em h de x, obrigatoriamente f de x também seria zero. Tá entendendo? Enfim, vamos botar um exemplo aqui que eu considero lindo. Vamos lá. Digamos que eu preciso saber o limite quando x tende a zero de seno de x sobre x. Bom, se a gente analisar, isso aqui vai dar zero sobre zero, certo? Porém, não podemos fazer isso. Não existe esse resultado na matemática. Ele não existe. É indeterminado. Pronto. O que podemos fazer? Vamos analisar um pouco os dotes da matemática em relação à trigonometria. Digamos que eu tenho uma circunferência. Desculpa aí pela letra, tá, pessoal? Aqui meu equipamento é um pouco inferior, muito inferior ao dos youtubers aí da grande massa. Enfim, digamos que eu tenho uma circunferência de centro O vou fazer um pouco maior, tá? De centro O, uma circunferência de centro O e raio 1. R igual a 1. Tá. Digamos que isso aqui seja um ponto B. Se R é igual a 1, então OB obrigatoriamente vai ser 1, certo? E temos aqui também outro ponto, um ponto A. Se o raio é 1, então o ponto OA também é 1. Vocês estão entendendo? Enfim, vamos completar aqui com este ponto C. Ó. Finge que isso aqui é uma reta, tá? Este ponto C. Bom, deixa eu ajeitar isso aqui, é melhor.
Aqui é um ponto B. Aqui é um ponto A. Aqui um ponto C. Tá. Sabemos que aqui forma um ângulo de 90 graus. Inclusive, aqui também. Este aqui vamos chamar de D. Ponto D. Tá. Analisando este triângulo de raio 1, que representa o nosso seno, tá? Qual é a área? Aliás, desculpa. Este é a representação do seno em uma circunferência. Chamamos de circunferência trigonométrica. Então, isso significa que se o raio é 1, como eu já disse, o raio é 1, o ponto OB é 1, o ponto OA é 1. Mas eu não sei quem é o C. Mas ele vai me ajudar, porque quando eu usar o fator de área aqui, relacionar as áreas desses triângulos, eu vou conseguir achar duas equações envolvendo áreas e a terceira equação, que é justamente o seno de x sobre x. Está um pouco abstrato, né? Bom, eu vou exemplificar melhor para vocês. Vejam só. Vamos considerar o triângulo OAB. Como se calcula a área de um triângulo, pessoal? Base vezes altura, certo? Dividido por 2. A área de um triângulo é a base vezes a altura sobre 2. Tá. Quem é a base do triângulo OAB? Quem seria a base do triângulo OAB? A base seria OB, certo? Veja, isso aqui é igual a OB, que é a distância OB, que inclusive vale 1 por causa do raio. E quem é a altura? AD. Dividido por 2. Vocês concordam que esta área, que eu vou chamar de A1, é igual a AD sobre 2? Por quê? Porque OB não vale 1. 1 vezes AD vale 2. Ou 1 vezes AD vale AD sobre 2, certo? Então vamos considerar só esta parte. Tá. E aí você pode estar perguntando, sim, daí, tal. Mas veja só o ramo da questão. Entenda a lógica. Eu vou achar três áreas aqui. Três áreas. Relacionar três áreas. Dessas três áreas eu vou conseguir obter o meu seno de x sobre x. Porque isso aqui se trata do círculo trigonométrico envolvendo o seno. Qual é a área desse setor circular?
Qual é a área desse setor circular? Sabendo que ele tem um ângulo X. Vou chamar aqui esse ângulo de X. Como calculamos este ângulo X? Não precisamos calcular este ângulo X, tá certo? Eu fiz essa pergunta porque quando a gente vê um ângulo, normalmente a gente já quer saber como descobrir o ângulo, né? Mas na verdade ele não vai importar muito. Vejamos por quê. Sabemos que a área de uma circunferência é πr ao quadrado, não é isso? E sabemos também que quando se trata de circunferência, se trata de 360 graus. E é a mesma coisa que 2π radianos. Está entendendo? O que significa isso? Significa que agora eu posso relacionar πr ao quadrado e x. Como? Porque eu não preciso descobrir exatamente o valor de x. Aqui eu só vou jogar ele na equação para complementar. Eu vou usar uma simples regra de 3. Nós sabemos que 2π, que é o ângulo de 360, está para πr ao quadrado. Em termos de área do setor, certo? Está aqui. A área do setor. Também sabemos que x está para a área desse setor. Certo? Porque eu quero saber a área desse setor aqui. Ó. Isso significa que, fazendo extremos pelos meios, a área do setor é igual a x πr ao quadrado sobre 2π. Concorda que eu posso dividir π por π, que é igual a 1, certo? E também concordam que r ao quadrado vale 1, porque se r é 1, 1 ao quadrado vale 1, certo? Então a área desse setor vai ser x sobre 2. Eu achei duas áreas já. E aí, pessoal? Achamos a área do triângulo OAB. Achamos agora a área do setor que envolve um ângulo X, certo? E agora só falta achar a área que envolve o triângulo OCB. Ora, vocês concordam que a área do triângulo é base vezes altura, como eu havia dito? Vamos botar outra coisinha aqui. Isso significa que a área de OCB é igual a base vezes a altura dividido por 2. Quem é a base? OB. Vezes a altura. Quem é a altura? CB. Dividido por 2. Bom, sabemos quem é OB. É 1. Então isso aqui vai ser igual a CB sobre 2. Achamos as três áreas. Aqui. Olha, agora eu quero mostrar mais uma coisinha a vocês. Vocês concordam que para achar o seno desse x aqui, eu poderia dividir o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é justamente CB, ou cateto oposto sobre a hipotenusa, desculpe, CB sobre OC. Concordam?
Ou eu poderia ainda usar esse triângulo menor aqui, ó. Porque eu conheço quem é OA, que é 1, que é o raio. Então, AD, que é o oposto, dividido por OA, vai me dar o seno de x, ok? Então vamos relacionar isso aqui. Seno de x é igual a O, AD sobre OA. Porém, OA é igual a 1, certo? Isso significa que o seno de x é igual a AD. Concordam? O que seria a tangente de x? A tangente, chamar aqui de tan de x, seria o cateto oposto pelo adjacente. Vamos olhar aqui. Cateto oposto. Agora eu vou relacionar o grande. E por que meu interesse agora é de relacionar o grande? Porque se eu relacionar o pequeno, eu não vou estar fazendo nada. Usando a área do grande, aí depois eu vou calcular o seno do pequeno. Eu tenho que relacionar uma coisa a cada coisa. Olhamos aqui. Seno de CB sobre... Ou aliás, seno de x é CB sobre OB, certo? Se eu botasse seno de x AD sobre OD, eu não conheço nenhum dos dois. Mas eu sei quem é OB e sei quem é... aliás, CB eu não sei quem é, mas eu sei quem é OB. E é conveniente dividir por 1, concordam? Como eu fiz aqui, dividir por 1. Pronto. Então vamos lá. Tangente de x. Tangente de x vai ser CB sobre OB, que é igual a CB, porque OB é igual a 1, que é o raio. Tá, agora vamos relacionar a bendita área que eu tanto falei. Eu quero saber quem é a área do setor, que é quem envolve o meu seno. A área do setor, ela vai ser menor. Vejamos, eu vou mostrar logo aqui. Ó, a área desse setor aqui, ela vai ser menor do que o triângulo grande, que é o OCB. E também vai ser maior que o triângulo pequeno, que é OAD. Concordam? Então vamos relacionar isso. AS vai ser menor igual a A2, que é o triângulo grande. E ao mesmo tempo vai ser maior igual a A1, que é o triângulo pequeno. Tá. Antes de calcular, eu vou mostrar a vocês o porquê da regra do confronto. Deu usar aqui. Usando um programa chamado GeoGebra, ou GeoGebra, sei lá, a gente vê onde elas provavelmente se encontram ou são muito perto uma da outra. Vamos botar aqui. Seno de x seno de x é isso aqui, certo? Eu quero saber o limite quando ele vai se aproximando de zero. Ele vai se aproximando de zero. A gente vê que é 1 aqui. Mas como calcular isso? Usando o confronto, como eu já disse. Vamos voltar para lá. Nós sabemos
que a área A1 que nós achamos cadê você? A1 que eu calculei. Achei. Aqui. Nós sabemos que A1 foi AD sobre 2. Mas também sabemos que AD era igual ao seno de quem? Seno de x, certo? Então isso significa que A1 também é seno de x sobre 2. Menor ou igual a... Qual foi a área do setor? A área do setor foi x sobre 2. Aqui. X sobre 2. Desculpa. X sobre 2. Que ao mesmo tempo é menor que a área de A2. E nós também achamos aqui. Cadê você? Aqui. Era CB sobre 2. E também concordamos que a tangente de x era igual a CB. Então, a área A2 é tangente de x sobre 2. Se eu multiplicar todos os termos por 2, eu posso simplificar essa galera aqui. Concordam? Pronto. Isso aqui vai nos dar seno de x vou arrumar. Mas não, cadê os colegas de vídeo? É um vídeo aula. Tá falando aqui. Tá gravando. Seno de x menor ou igual a x e ao mesmo tempo menor ou igual a tangente. Tá, ainda não chegamos na nossa questão, né? O que podemos manipular aqui para chegar em seno de x sobre x? Vocês concordam que a tangente de x é seno de x sobre cosseno de x? Concordam? Tá. Então, isso significa que eu posso substituir aqui, certo? Vejamos. Seno de x vai ser menor ou igual a x, menor ou igual a seno de x sobre x. Opa, desculpe. Sobre cosseno de x. Bom, se eu dividir todo mundo por seno de x, o que vocês acham? Me parece plausível, né? Existem várias soluções, tá? Não importa o caminho, o que importa é que chegue no resultado. O meu caminho é este. Então vamos multiplicar todo mundo por 1 sobre seno de x.
Isso significa que eu posso cortar esse seno aqui e dizer que aqui agora é 1. Vamos substituir aqui, fica melhor. Seno de x sobre seno de x menor ou igual a x sobre seno de x, que é menor ou igual a seno de x sobre cosseno de x vezes seno de x. Corta esse por esse por este. Aqui eu vou ter 1 menor ou igual a x sobre seno de x menor ou igual a 1 sobre cosseno de x, certo? Isso significa que agora eu posso inverter. Perceba que eu tenho quase, ó, aqui eu tenho quase a nossa questão, né? Só precisamos inverter. 1 vai ser maior ou igual a seno de x sobre x e maior ou igual a cosseno de x. Bom, chegamos numa resposta. Quem é 1? Quem é seno de x sobre x e quem é cosseno de x? Não sei se vocês se lembram, mas lá no início, quando eu falei a vocês, eu precisava de outras duas, ó, outras duas aqui, ó, equações ou funções que chegassem perto da função que eu queria e não podia calcular. Vamos olhar lá no GeoGebra. Ó, olhando aqui no GeoGebra, já tem aqui seno de x sobre x, né, que nós lutamos. Agora vamos botar aqui y igual a 1, que é a primeira função, e cosseno de x. Ó, vejam, elas têm um ponto em comum, que é justamente o ponto 1, aqui no eixo y. E no eixo x, o 0. Veja, quando x tende a 0 por aqui, a função vai chegando perto de 1, todas as três. Quando é pela esquerda, vai chegando perto de 1 também. Porém, se nós aplicássemos o limite logo de cara, foi feito eu disse no começo, né? Se aplicássemos esse limite aqui de cara, daria um erro matemático. Então, conseguimos chegar aqui. Tá, e agora o que devemos fazer? Vamos calcular o limite. Vocês concordam que quando os limites laterais, ó, veja, é aqui, um número qualquer. Deixa eu ver aqui essa função. Pronto. Vocês concordam? Vamos dizer que esse ponto aqui seja um ponto x, tá? Quanto mais a função se aproxima de x pela esquerda, isso aqui tende a um y. E quando ela tende pela direita, também tende a um y.
significa que os limites laterais existem. Se eles existem, o limite quando x tende a x é y. Tá entendendo? O limite quando x tende a x é igual a y. Tá. Não me leva a muita coisa, mas pelo menos explica a vocês os limites, que quando os limites laterais são iguais, é porque existe limite nesse ponto. Vou apagar aqui, né? Tá bonitinho. Pronto. Então vamos calcular cada um por vez. Vamos calcular o limite. Ó, o limite quando x tende a zero x tende a zero pela esquerda de 1. Isso aqui vai ser igual ao próprio 1, certo? E quando o limite, olha, ó, a gente fez o limite com x tendendo a zero pela esquerda dessa função aqui, que é o 1. Agora vamos fazer desta função aqui, que é do outro lado, limite quando x tende a zero do cosseno de x. Quem vai ser? Vai ser 1, né? Cosseno de 0, 1. Tá. Agora, sim, de 0 pela esquerda, tá? Agora vamos analisar quem é o limite quando x tende a 0 pela direita. Limite com x tendendo a 0 pela direita do cosseno de x. Vai ser igual a 1 também. Por que 1? Deixa eu botar lá no GeoGebra. Veja que quando aqui, né? Esta é a função cosseno. Quando a função cosseno está chegando perto de 0 pela esquerda, ela se aproxima de 1. E quando ela está chegando em 0 pela direita, ela também se aproxima de 1, tá vendo? E a função que é y igual a 1 também. Tanto de um lado como do outro, ela se aproxima de 1. Vamos voltar para lá. Limite quando x tende a 0 pela direita de 1 é igual ao próprio 1. Concordam? Então, vemos agora depois desse tudinho, nós vimos que os limites laterais são os mesmos. Então, isso aqui significa que obrigatoriamente
seno de x sobre x, quando o seu limite com x tendendo a zero vai ser também tá vendo? Todas elas variam de -1 a 1. Conseguem ver isso? Ó. Tá vendo? Então, dava para a gente deduzir que era 1, porque, de fato, para valores pequenos de x, o seno de x sobre x ele vai se aproximar de 1. Muito. Enfim, está demonstrado, certo? Se você gostou, dê o like. Se não, dê a sugestão. Tchau.